Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está ali no nosso dia a dia online, as extensões de navegador. Recebemos uns materiais bem interessantes, vídeos, resumos, e o alerta é sério, viu? Mesmo as extensões super populares podem trazer riscos. Algumas manchetes são até meio alarmantes, tipo, apague agora. Mas será que o problema é tão gigantesco assim? Vamos dar uma olhada nisso? Pois é, a conveniência delas é, assim, inegável, né? Facilitam muito a vida. Só que as fontes que a gente analisou mostram que confiar cegamente pode ser, complicado. Precisamos entender o que rola por trás dos panos Certo. e não estamos falando só daquelas extensões obscuras, né, que quase ninguém usa. Tem material da Symantec, Secure Annex, falando de dezenas, talvez centenas, de extensões conhecidas, milhões de usuários. E elas estariam envolvidas em vazamento de dados ou na tal raspagem, o scrapping. Teve até um esquema chamado Mellowtool, né? Exato. Esse Mellowtool usou, tipo, 245 extensões, que pareciam legítimas para fazer isso, é muita coisa. E é super importante separar os tipos de risco, sabe? Tem o risco de privacidade, que é aquela coleta de dados para direcionar anúncio, para vender informação sobre seus hábitos. Uma das fontes chama isso de coleta de dados para venda. E tem o risco de segurança, que aí, bom, aí o buraco é mais embaixo. Aí a gente está falando de extensão maliciosa, que pode pegar seus logins, clonar sua sessão no banco, no e-mail, imagina o estrago. Nossa, dá até um arrepio pensar nisso. E como que elas conseguem? Porque quando a gente instala, a gente dá um monte de permissão sem nem pensar direito, né? Acesso a histórico, sites, favoritos. Exatamente. A gente clica aceitar e nem lê, e muitas vezes nem entende o alcance daquilo. E um ponto técnico que as fontes levantam, mas que tem um impacto prático enorme, é a transmissão de dados por HTTP simples, sem criptografia. Ah, o HTTP sem o S, sem o cadeadinho. Isso. É como mandar um cartão postal pela internet. Especialmente se você está num Wi-Fi público de cafeteria, aeroporto, qualquer um ali na mesma rede pode teoricamente interceptar e ler esses dados. E a VPN ajuda nisso? Ajuda a proteger a conexão na rede pública, sim. Ela cria um túnel criptografado para o seu tráfego geral. Mas atenção, se a própria extensão lá dentro do seu navegador já está coletando os dados ou agindo de má fé, a VPN não vai impedir isso na origem, entende? O problema está antes. Entendi. Falando em agir de má fé, você mencionou o Mellowtool. Como funcionava esse esquema? Achei meio engenhoso e assustador. Ah, esse é um caso bem emblemático. O que ele fazia era usar bibliotecas JavaScript dentro de extensões legítimas, tipo um cavalo de Troia escondido numa ferramenta útil. E aí, secretamente, ele usava o seu navegador para raspar dados de sites. Usava o meu navegador. Como assim? Exato. Ele usava a sua conexão, o processamento do seu computador, sua energia elétrica para fazer esse trabalho de coleta de dados em massa. E o mais doido, ele conseguia até burlar proteções como o robots.tc, que é feito para orientar robôs do bem. Como? Ele alterava os cabeçalhos da requisição para se passar por um usuário comum, não por um robô. Bem sutil. Caramba! E o usuário nem percebia, só arcava com os custos ocultos. Exatamente. E esses dados raspados podem ser vendidos, usados para treinar IA, mesmo contra a vontade dos donos dos sites, e, claro, sem o consentimento de quem está com a extensão instalada. Os materiais também dão um alerta para tipos específicos de extensão, né? Aquelas para baixar vídeos, baixar coisa de rede social, tipo stories, posts no Instagram, baixar imagens. Falaram que essas são as mais comuns de conter malware. Sim, essas são figurinhas carimbadas. E apareceram até nomes conhecidos em algumas listas de risco, como SEMrush, Browsec VPN, gravadores de tela. Não que todas as versões sejam problemáticas, mas é um sinal de alerta. E o antivírus? Pega essas coisas? Olha, segundo as fontes, o antivírus tem muita dificuldade em detectar esse tipo de ameaça dentro do navegador. Muitas vezes passa batido, não dá para confiar só nele. Puxa! Então, diante disso tudo, o que dá para fazer para se proteger sem ter que abandonar as extensões de vez? Bom, as recomendações são bem práticas, na verdade. Primeiro, minimalismo. Use o mínimo possível de extensões. Aquelas que você não usa toda hora, desabilita. Habilita só quando precisar mesmo. Faz sentido. Menos portas abertas, né? Exato.
Evite também as muito genéricas ou de desenvolvedores desconhecidos. Dê preferência para empresas com reputação, ou melhor ainda, para extensões de código aberto. Código aberto. Por quê? Porque o código pode ser inspecionado por qualquer um. A comunidade pode auditar e encontrar problemas, dá mais transparência. Entendi. E se a extensão que eu uso aparecer uma dessas listas de risco? Aí a recomendação é clara, desinstala. É melhor prevenir. Ok, acho que deu para ter uma boa noção do cenário. Resumindo, as extensões são ferramentas poderosas, sim, mas essa análise deixa muito claro que elas vêm com riscos, riscos reais e muitas vezes escondidos. A gente não pode deixar a conveniência atropelar a vigilância com o que a gente instala e as permissões que a gente concede, né? Com certeza. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve, pensando em como essas extensões estão tão presentes no nosso dia a dia, online. Qual seria uma pequena mudança de hábito, além das dicas que a gente já deu aqui, que alguém poderia adotar hoje para diminuir um pouco esse risco? Fica aí para pensar. Até a nossa próxima análise.